Boa noite. Oi, oi. Pessoal, estão aí? Estão me escutando, pessoal? Oi, oi, boa noite. Pessoal, estão aí? Oi, oi. Estão me escutando? Ok. Vamos esperar a galera entrar aí. Estou procurando aqui como é que faz para eu compartilhar a tela com vocês. Para mostrar a apresentação em slide. Professor, Oi. tem na barrinha, lá embaixo. O senhor clica bem na tela, aí tem compartilhar. Aqui onde tem chat, share. Tem silenciar, interromper vídeo, compartilhar e participantes. Espera aí ainda. Bem embaixo, ó. Fica bem no meio da tela, Aham. Aqui, deixa eu aí tem ver. compartilhar. Aí tudo que você mexer vai aparecer pra gente. Tá aparecendo aí? Só um momento. Não tá aparecendo nada. Não? Não. Espera aí. Eu botei aqui, que tá em inglês no meu, né? Botei múltiplo participantes quer share. Não, ó, vai ter um quadrado e aí vai ter uma setinha pra cima. O que tem a setinha? Sim. É aí que compartilha. Aí clica em cima. Aí vai aparecer foto, documento, caixa, Google Drive, Microsoft. Aí você escolhe o arquivo. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí? Não. Caramba. Claro. Epa, o que é isso? Quase fazendo zoado aqui. Baixei. Eu não tenho fone. Eu vou tentar baixar pelo computador. Aqui tá coisa. Eu não sei. Não sei se vocês estão sem áudio, mas eu não tô ouvindo ninguém, não. Eu tô te escutando, Nájila. O negócio está funcionando sem mexer nisso aqui, não. Tá funcionando. Ah, ótimo. Rapaz, é muita tecnologia para o meu gosto. Ah, achei aqui. Peraí. Estão vendo aí agora a aula? Não, senhor, tá carregando. Não. Sim. Esse slide. Pronto, perfeito. Tem quantas pessoas já? Nós já temos... Tem 7, 8. Vamos Vocês estão me vendo, então?
Não, tu tem que abrir o vídeo. Ah, agora Tem que descobri. autorizar o também vídeo e o áudio. Eu também não estou conseguindo. Eliana, eu só te vejo. Eu também amo. Ai, veja aí, Nájila. Ah, mas Eu tô te vendo. Todo mundo Ó, que tá tá no vendo? grupo aqui vai entrar, gente? Eu não estou conseguindo, professor. Ô, Mas mulher, Tá me ouvindo? eu tô lhe ouvindo. Se você não Eu não estiver tô conseguindo a sua câmera, não tem problema não. O importante é você estar aqui. O Tá bicho bom? ainda é inglês, senhora aqui. Hã? Certo. Pois É aí tudo em inglês. eu só estou vendo vocês, eu não consegui entrar. Tá. Quem tá pelo computador, o aplicativo, as Eu informações botei estão em nos inglês. dois. Eu coloquei nos dois, mas eu não estou vendo. Ah, agora eu tô me vendo. Tirar da câmera, como é que eu tiro? Tira aqui. Ei, Nájila, como é que eu faço para voltar aqui? Ô, Liana, como é que eu faço para Aonde? voltar para a tela inicial da câmera? É hoje. Tá pra poder. Clica bem no meio, na tela, simultânea. Aham. Nájila. Ou então, tem três tá barrinhas. me vendo? Tem. Tem três barrinhas, não. Tem várias, que agora tem várias pessoas conectadas. agora eu Você estou vai me afastando vendo pro aqui. lado, aí ele vai dando as opções. Pera aí. Certo, agora eu estou me vendo. Estou vendo vocês também. Deu certo? Pera aí, já vai. Deu certo. Ei, pai, pois. Oh. Foi mouse. Vocês estão me vendo? Tô com o senhor. Ah, beleza. Qualquer um. Não. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gente, então vamos iniciar, pode ser? Pode ser. E aí, meninas, como estão? Tá todo mundo confinado? Todo mundo. Hã? Tem gente que tá Sim. trabalhando, né? É, Trabalhando. Eu tô no teletrabalho. bem. Entendo. Então tá, gente. Todo mundo conseguiu acessar os materiais que eu disponibilizei no No grupo? no grupo, não, Do aluno online. no aluno online? Sim. Sim. Beleza. Então, gente, hoje eu vou botar aqui a apresentação, tá? Qualquer dúvida, vocês podem ir falando. Fiquem à vontade para vocês irem se posicionando. Como vocês viram, a gente vai dar continuidade. Vamos falar agora sobre as variáveis psicológicas, tá bom? Tem algumas pessoas que não assistiram todas as aulas, então eu vou recapitular rapidamente o que nós já falamos. Nós já falamos sobre o histórico, sobre a psicologia do esporte no Brasil, sobre o que é o conceito da psicologia do esporte, sobre como que o profissional deve se trabalhar e se comportar, quais são os campos de atuação, quais são as áreas de atuação, e aí falei um pouco sobre cada um: esporte de alto rendimento, esporte recreativo, iniciação esportiva, projetos sociais, esporte escolar, reabilitação, consultorias e academia, tá? Para quem for fazer a prova de segunda chamada, como eu já falei, eu vou reiterar, dá uma estudada nesses slides, tá bom? Se não tiver tido acesso ainda, qualquer coisa pode falar comigo, ou acho que com a Kalina ou algum outro colega de sala aí também, vocês podem pegar o material que eu já disponibilizei. Tá? Que Gente, é esse aqui, não é esse que tá isso, esse arquivo que eu tô compartilhando aqui com vocês. Certo. Então, vamos lá, gente. Dentro do contexto esportivo, como a gente já conversou, existe... Aqui eu vou começar a trabalhar com vocês quais são as principais variáveis. Então, dizer que são as principais não quer dizer que tenham outras. Lógico, tem outras, e na nossa discussão e no nosso debate nós vamos discutir e perceber que tem algumas outras situações. Mas diante da minha vivência, dentro da minha experiência
e os locais onde eu já trabalhei, tanto nos esportes individuais e coletivos, essas são as principais variáveis que eu busco, que eu gosto de trabalhar e que eu consigo identificar no que o contexto do esporte, normalmente, na grande maioria, os atletas, mas às vezes você percebe isso também da comissão técnica, e aí acaba até tendo uma questão, quem gosta aí da psicanálise vai entender, o processo de transferência, né? Onde, se a comissão técnica não tiver bem trabalhada, ela acaba também colocando as suas questões, tanto pessoais ou profissionais, para o seu grupo, né? Para a sua equipe. E vice-versa. Acontece também no sentido de ou um atleta, ou todo o grupo, ou boa parte do grupo, acabar também transferindo isso para o treinador ou para a comissão técnica. E aí é importante compreendermos esse processo, porque aí é onde mora, ou é onde a gente vai tentar identificar para poder intervir, né? É fundamental o profissional, o psicólogo do esporte, e quando vocês estiverem também no estágio de vocês, e é aquilo que eu já falei, né? Nos nossos momentos iniciais, ou então até depois que você inicia o processo, muito do nosso trabalho vai ser aquela observação, né? Muito do que a gente tem e que trabalha-se bastante no contexto da clínica. Aquele olhar clínico, aquela visão, aquela tentar se colocar no lugar do outro, tentar ver com o olhar que normalmente o pai ou o treinador, a comissão técnica, muitas das vezes querendo só o resultado ou querendo que o indivíduo, que o atleta faça aquilo de qualquer jeito, às vezes ele tem essa dificuldade em tentar compreender, em tentar, muitas das vezes, gente, uma simples conversa, né? Então, depois que a gente se apresenta, depois que você está no contexto esportivo, ou então até no início, isso vai variar muito, você já começa a perceber. São atletas que normalmente têm um grau de baixa ou muita motivação. Na grande maioria das vezes, e vocês vão perceber, e eu pude perceber, há uma situação de muita desmotivação, principalmente naqueles atletas que estão em transição de carreira para o adulto, né? É aquela transição. Estão lá no sub-16, sub-17, sub-18, e meio que fica naquela incerteza: o que será da minha vida? O que eu vou fazer? Será que isso aqui eu vou continuar investindo nisso? Será que dá certo? Aí entra a questão das estratégias de enfrentamento, porque muitas das vezes ainda a profissão atleta é muito negligenciada, né, pela nossa sociedade, e às vezes o atleta ele fica percebendo: será que realmente isso vai para frente? Será que isso tem futuro? E por outro lado também tem a motivação pelo lado positivo, né? É fundamental o indivíduo, não só o atleta, ou como não atleta, tem que ter motivação para estar fazendo a determinada atividade, para estar executando aquela tarefa. Então, um exemplo clássico é: alguma coisa está motivando vocês, seja uma motivação interna ou externa, alguma coisa está motivando vocês para estarem assistindo aula aqui agora, estar assistindo aula com os outros professores por conta das circunstâncias e porque isso vai ter algum objetivo. Alguma coisa está fazendo sentido para vocês. Então, esse é o princípio básico do que se trabalha na autoconfiança, né? Que é, de uma maneira geral, vamos trabalhar ela em uma forma e de uma intensidade. Então, como é que o indivíduo, como é que o atleta percebe a intensidade dessa motivação? E aqui nós vamos trabalhar, eu vou trazer algumas diferenças e alguns tipos de motivação. Motivação por realização, motivação extrínseca e motivação extrínseca. Meninas, estão vendo essa imagem? Sim. Essa imagem, ela é uma imagem bem clássica do contexto do esporte. Isso foi na Olimpíada de 1984, lá em Los Angeles. Essa é uma atleta do atletismo. Eu sempre me esqueço, mas eu acredito que a prova que ela estava competindo era de longa distância. Eu acho que era maratona. E aí, nas últimas voltas, que é quando ela entra no estádio, né, que é para fazer aquele ciclo olímpico, ela faz essa cena clássica, que foi muito linda, muito emocionante. Alguém já viu, gente, alguma coisa dela? Sim, eu já vi. Eu vi. Eu vi também. E essas últimas semanas também passou no Globo Esporte, naquele quadro que eles estão no Esporte Espetacular, no quadro que eles estão fazendo. Escolhendo, né? Exatamente. Cena de melhor no esporte, sei lá. Eu gosto de colocar essa imagem também por vocês estarem vendo
A Gabriela também, nessa época, ela foi uma representante, uma força muito grande da mulher no esporte. Ela também acabou abrindo portas e valorizando a mulher no esporte, que até então ainda se discute bastante a mulher nos diversos setores. E no esporte, gente, infelizmente ainda, para algumas modalidades ou para alguns contextos, isso ainda é muito fechado. Vou trazer um exemplo aqui do futebol. Hoje, todo clube de futebol ele é obrigado a ter um time feminino. Mas até isso acontecer, e atualmente ainda há uma certa resistência, ou por parte de gestores, ou por parte de treinadores, ou por parte da própria galera que está dentro do contexto do esporte. Ou naquela não aceitação, ou para aquele olhar ainda que é muito machista, que é fechado, ou algo do tipo. E aí também entra a questão de gênero, né? Quando a gente está no esporte, vamos perceber várias situações a esse respeito. Somente a figura do treinador, o treinador que ainda ele manda e tem que ser daquele jeito, ou como é que ele se coloca diante do grupo, a forma que ele se sensibiliza ou não diante de determinada demanda no contexto do esporte, ou que vai acontecer com o seu atleta. Bem, esse conceito de motivação ele é bem legal e ele é geral, tá, meninas? Então, é bem bacana vocês terem ele em mente. Não sei se vocês já viram algum estudo, alguma outra disciplina. Vocês vão podendo perceber que alguma dessas variáveis e alguma dessas maneiras de abordagem é bem semelhante para quem gosta um pouco aí da psicologia organizacional, vai se identificar um pouco. É bem interessante compreender essas variáveis psicológicas e quem está em organização, quem gosta, vai compreender. Porque se formos parar para refletir, o esporte ou a equipe, ela tem que ter um olhar enquanto não só um grupo, mas os grandes clubes como uma empresa, né? Então tem que ter um modelo de gestão, tem que ter aquela missão, tem que ter os valores, e aí também o profissional da psicologia ele tem que compreender essas nuances. E se o clube ou a equipe não tiver, é importante que seja criado. Então é só o psicólogo organizacional que vai fazer isso? Não, se tem só você de psicólogo, você vai tentar, vai rever algumas estratégias e fazer com que o grupo, que a equipe tenha uma identidade. Né? Então, nós podemos também estar, de uma certa maneira, contribuindo ou, muitas das vezes, construindo algo que nunca discutiram ou que nunca fizeram. Então, o que é essa motivação extrínseca? Gente, a nossa aula era 45 minutos. Eu nem falei para vocês no início. Quando a sala no Zoom tem mais de 3 pessoas, ela só vai durar 45 minutos, tá bom? Então, 18h45, nossa aula vai iniciar. Eu estou cronometrando aqui. Hã? Perdão. Perdão, vai finalizar. Eu vou só colocar bem aqui o cronômetro, que eu não tinha colocado. Quando der 18h38, eu vou parar para a gente discutir, tá? 18h35. Tudo bem. Só um minuto. Vocês estão escutando direitinho, né? Tá compreendendo tudo certinho? Estamos. Tá ótimo, tá bom. Tá. Então, vamos lá. A motivação intrínseca, né? Como o próprio nome fala, intrínseco, é interno. Então, é importante o atleta, o indivíduo, ele compreender. E aí já vai entrar bem o olhar da psicologia, a atuação do psicólogo. A questão do autoconhecimento, um atleta voltar aquela atenção para si, ele tentar compreender por que eu estou aqui, o que isso faz sentido para mim, o que eu vou tirar de proveito disso, mas principalmente a prática esportiva, você está dentro daquela modalidade, tem que te dar um prazer natural. Então, o que basicamente é esse prazer natural? Você vai acordar, vai se organizar, vai chegar lá para o seu treino, ou vai chegar lá para sua competição, ou para sua viagem, e aquilo não é ninguém que está te forçando a fazer aquilo, é porque você quer, é porque tem algo dentro de você, ou seja, uma questão interna, uma questão subjetiva que está te motivando, que está te estimulando. Isso está te motivando e estimulando, você está envolvido nisso, né? Se você está envolvido, isso vai te gerar alguma coisa. E provavelmente é para gerar alguma coisa positiva, né? Te dá uma satisfação, te dá um estímulo, te dá algo que você se sente proativo, alguma coisa está fazendo sentido para ti naquele momento.
E a motivação extrínseca, no caso do esporte, diz respeito às recompensas. O que seriam essas recompensas? Ganhar uma medalha, ganhar um determinado prêmio. Normalmente, quando você ganha, dependendo da modalidade, quando você ganha um campeonato, ou quando você passa de uma fase, você pode ganhar um valor em dinheiro, ou vai ganhar uma oportunidade de ascensão, patrocínio ou algo do tipo. E no contexto do esporte, isso é fundamental, né? O atleta ele tem que estar rendendo, como eu sempre falo para vocês. Se o atleta não está rendendo, se não está vindo resultado, alguma coisa está acontecendo. Então, vamos tentar parar, tentar refletir para saber o que está acontecendo, para posteriormente rever algumas estratégias. E o atleta ele tem que estar bem atento nisso, porque se ele não rende, o emprego dele ou a situação dele vai estar em risco. Provavelmente, se está em risco, ele não vai ter renda, ou o dinheiro dele vai ser afetado, e ele vai ter dificuldade em ter uma ascensão na sua carreira. Ok? Compreendido, gente? Motivação? Sim. Sim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Beleza. O estabelecimento de meta, gente. É bem importante também, aqui é uma regra também que não serve só para o esporte, é uma demanda geral. Tá? E para quem está no contexto do esporte, para quem está no contexto da organização, ou para quem está desenvolvendo alguma tarefa, é fundamental você ter uma meta, ou estabelecer uma meta bem definida. Porque se não tiver algo pré-estabelecido, algo já definido, você meio que vai ficar patinando, vai para frente, vai para trás, vai para o lado, para o outro, não sabe aonde que você vai chegar, né? E aí também é uma situação bem interessante para a vida, porque vocês estão no 10º período, o que vocês estão planejando para daqui a um ano, ou quando vocês se formarem. Eu sei que de acordo com diante dessa pandemia, está tudo muito incerto, então não consigo pensar nisso nesse momento, tudo bem, mas em algum momento eu preciso parar e ver, poxa, como é que vai ser daqui dos próximos meses, vamos retomar a aula provavelmente em tal período, então vai se estender a aula por algum tempo, eu tenho que ter paciência, isso também não depende só de mim, tem várias circunstâncias, tem inúmeras situações envolvidas, e eu também tenho que tentar compreender, porque, gente, no esporte, isso eu já percebi isso demais. Às vezes o atleta ele coloca ou quer determinada coisa, mas ele quer fazer aquilo de qualquer jeito ou só do jeito dele. Uma coisa que eu já percebi demais, gente, e acredito que alguns de vocês já possam ter passado por isso, em outras situações. Por exemplo, o treinador, o atleta ele tem que fazer lá a sua periodização de treino. Só que hoje, principalmente com a internet, você tem um contato, os atletas quando viajam conhecem gente do Brasil todo ou de outros países. Aí o que acontece? O treinador passa a sua planilha e ele está lá fazendo a planilha dele de treino. Só que nas conversas, nas internet da vida, ele começa, olha, aquele treino parece com o meu, eu vou aqui adaptar, eu acho que vai dar certo. Só que ele está fazendo pelo achismo dele, pelo que o outro está falando que dá certo com o outro, não com ele, né? E aí o atleta, muitas das vezes, ele está fadado ao fracasso, está fadado ao erro. Ou às vezes aquela estratégia que ele fez, ele pode dar certo na primeira, na segunda competição, ou ao longo, depois de 2, 3, 4 meses, começa a dar errado, ou então o atleta vai dar muito mais fadigado, ou ele vai estar muito mais cansado, e o atleta está cansado, ele não cumpre bem a sua periodização de treino, vai afetar no seu rendimento como um todo. Então é mais ou menos assim, vou colocar uma situação real. Nós iniciamos a temporada de uma determinada equipe, de uma determinada modalidade, e o atleta... Oi. Não, eu ia dizer assim, é quando, por exemplo, ele joga numa certa posição e aí um jogador é lesionado, o outro que está treinando para aquela outra posição vai assumir a do outro. Mais ou menos, isso aí. E aí ele fica exatamente meio perdido do treino, porque ele está acostumado a estar jogando daquela forma, usando aquelas técnicas. Daniela, pode ser. Só que um parênteses em relação a isso. Vai depender da modalidade. Por exemplo, se vamos trabalhar com modalidades coletivas, você falou o caso eu sou atacante, mas o atacante ele pode se adaptar em determinadas posições. Ele não pode ir para zagueiro, mas ele pode se adaptar para ser um volante, para ser um ponta, para ser um meio de campo, né? Agora vamos para uma modalidade individual. Se eu sou velocista, o que é velocista? Correr 100, 200.
E provavelmente em algumas provas eu vou correr 400. Se eu correr muito 400, se o meu treino foi só para 400, vai ficar complicado para eu ter um rendimento bom no 100 e no 200, compreende? Então eu tenho que focar e tenho que ter uma meta bem estabelecida para o 100 e 200, que normalmente é o mesmo treino, diferente para o de 400, que é um treino totalmente diferente. Então já é diferente da primeira situação, que eu consegui me adaptar, e porque eu tenho um grupo e é uma modalidade coletiva. Já na individual vai ficar um pouco complicado, não vou dizer que é impossível. E eu falo principalmente quando o atleta já é adulto, como ele já tá bem, como é que eu posso dizer, já está seguro naquela sua posição ou naquela sua prova. Para ele fazer uma mudança ou ele querer fazer por ele mesmo, vai ficar um pouco complicado. Sim. Certo? Então, o que são essas metas objetivas? Elas enfocam, né, alcançar um padrão específico de competência em uma tarefa, geralmente dentro num período específico de tempo. Então, é mais ou menos assim. Em 3 meses, eu vou estipular para eu correr 1,5 km, certo? Então, o que eu tenho que fazer para correr esse 1,5 km? Eu tenho que fazer uma preparação física, uma preparação tática. É importante eu controlar a minha alimentação e eu ter alguém me orientando, né? Tem que ter um profissional, uma pessoa instruída nessa modalidade específica para me estar me dando as orientações básicas, porque eu não posso também ir só lá pela internet. Eu sei que é um profissional também, que ele está explicando tudo direitinho, mas às vezes vai ficar um pouco falho, ou você ter uma oportunidade de ter um contato e ter uma pessoa te orientando ali. Bota o áudio no silenciado, por favor. Se você for falar, você liga o áudio. Tá? O que era que eu estava falando? Das métodos, o que você tem que ter certinho, o que você vai... Pronto, aí o exemplo que eu estava falando, né? Do questão do... mas se eu for ver um treino na internet, o cara tá lá explicando tudo direitinho. Beleza, ele tá explicando, mas, gente, se tem a oportunidade de você ter um contato pessoal, físico, e a pessoa tá ali te acompanhando, isso vai ser muito mais fidedigno. Eu não vou generalizar as situações, nem físico, nem virtual. Mas é importante ter essa orientação, principalmente para compreender como é que é o manejo, como é que é aquele passo a passo. Eu falo isso, gente, não só pela situação que nós estamos passando, mas isso tem acontecido muito em diversas situações. Não só no esporte, por exemplo. Hoje vem se discutindo muito a questão das qualificações e cursos online. Beleza, é importante, mas eu não posso só depender única e exclusivamente dessa ferramenta. É importante ter a prática, é importante eu ter o contato com aquela pessoa, ter ali o contato físico mesmo, olhar no olho, estar próximo, ter aquela energia, estar naquele mesmo ambiente. Tudo isso faz diferença, né? E acredito que esse também é um olhar e uma percepção que principalmente os psicólogos devem ter nos seus diversos campos de atuação, porque se a gente for generalizar ou viver em função sempre de uma determinada ferramenta, às vezes vai ficar um pouco limitado. Concordam, gente? E as metas subjetivas é bem semelhante a uma situação de autoafirmação, né? Então, vamos lá, eu vou fazer a minha prova vai ser amanhã, minha prova mesmo, minha prova escrita, da disciplina de Psicologia do Esporte. Então, vamos lá, eu vou tentar recapitular o que eu fiz, tentar memorizar as principais palavras, as principais ideias que o professor falou, as principais ideias que eu li, o que eu grifei naquele conteúdo. E concomitante a isso, vai dar certo, vai ser tranquilo, ou por mais que seja difícil, eu vou tentar dar o meu melhor. Está bem relacionado a questões de autoafirmações e pensamentos que você tem. Então, o exemplo aqui, quero atuar bem, quero me divertir, quero fazer o meu melhor, algumas situações nesse sentido. Quer dizer, na subjetiva... Oi, professor. Diga. Na subjetiva, então, não existe aquela preocupação em competir mesmo, assim, para vencer. Existe para você mesmo, né? Para você se sentir bem, para você se autoafirmar. É mais ou menos isso, a subjetiva? Também, Zeni, porém, tem situações, e como é no esporte de rendimento ou de alto rendimento,
você, além de querer competir, muitas vezes não, como é que eu posso dizer? Você sempre vai ter que se importar no resultado, porque aquele resultado vai te levar a algo, entende? Agora, em outras situações, ou um esporte amador, ou num, como é que eu posso dizer? Ou em outro tipo de modalidade, pode ser essa situação. Eu vou fazer, quero me sentir bem, isso aqui vai ser para o meu melhor, alguma coisa nesse sentido. Então, os tipos de metas, eles podem ser meta de resultado, de desempenho ou de processo. Eu vou começar de baixo para cima, né? Porque o resultado é o que... Professor, Oi. apareceu aqui a mensagem dizendo que não tem mais tempo para reunião. Sério? Uhum. Não, eu só tirei, voltei, aí ele saiu. Não tem problema não. Também eu tirei. Não, só apareceu o aviso. Só apareceu o aviso. Nós temos até 18h40. Vamos 10 embora. minutos. Mas a gente vai já finalizar para a gente conversar. Faltam 6 minutos. Então, o que é? Eu vou começar de baixo para cima. O que é a meta de processo? As ações que o indivíduo deve praticar durante o desempenho para atuar bem. Exemplo, postura de corpo para executar o movimento. O que é isso, gente? Vamos colocar um exemplo para a situação de vocês. Deixa eu colocar. Meu Deus, olha o cachorro. Bota no mudo. Então, quais são as ações que o indivíduo deve ter para praticar, para ter um bom desempenho? Por exemplo, Treinar. Exatamente. Boa alimentação. Mas vamos lá nessa situação específica. Vamos continuar o exemplo da prova. Então, para eu fazer uma boa prova, a ação que eu tenho que ter é ter feito uma boa revisão, estar em mente com as principais ideias, com as principais dicas e orientações que o professor e que os estudos que você teve lhe deram, né? E aí você vai tentar procurar mentalizar isso. Um exemplo do esporte, como eu coloquei aqui, postura do corpo para executar o movimento. O atleta ele não pode entrar na prova de qualquer jeito. Ele tem que ter uma postura, ele tem que ter um olhar, ele tem que executar bem o seu movimento, porque eu não posso fazer qualquer coisa de qualquer jeito, porque eu senão posso me machucar, pode acontecer alguma lesão, alguma coisa do tipo. Já as metas de desempenho, alcance de padrões ou objetivos de desempenho. É bem relacionado também à meta objetiva. Você vai estipular algo, né? O exemplo que eu falei, correr 1 quilômetro, no caso aqui, em 5 minutos. Então, em tal tempo, eu vou trabalhar, eu vou periodizar para que eu possa conseguir esse meu tempo. Lógico, eu não vou colocar isso para me fazer em um dia. É possível? Pode até ser, mas a longo prazo isso vai te atrapalhar. Então, é importante que você tenha um tempo mínimo, a curto, médio e longo prazo para determinada atividade que você for fazer. E, posteriormente, vem a meta de resultado, que é, como o próprio nome, resultado do que você vem fazendo no seu processo, no seu desempenho. Então, para resumir, o atleta, o indivíduo no esporte, ele tem que ter um treino tático e técnico muito bem elaborado, muito bem desenvolvido. O processo é como se fosse o tático. O desempenho é o técnico. E posteriormente vai vir esse resultado. Eu estou assistindo aula. Entende? E uma coisa bem relevante, o resultado, muitas das vezes, no caso da competição, não vai depender só de mim ou do meu próprio esforço. Depende de eu compreender como é que tá as habilidades do adversário, estudar, saber técnicas e táticas também para tentar colocar no momento da competição do meu atleta, porque aí também para além do técnico, do tático, vai também para o trabalho mental, estratégias mentais que os atletas, individual ou coletivo, vão ter no momento da sua competição. O que eu posso dizer de exemplo? Tem muito atleta que tem malícia, que ele faz um determinado comportamento para provocar ou para ver se o atleta cai na dele. Então, é muito importante aí você ter um autoconhecimento e ter algumas ideias bem estruturadas sobre você e sobre o que você está estruturado para fazer, porque senão você vai estar fadado ao erro ou vai cair na estratégia do adversário, que é justamente querer te desestabilizar. O Michael Phelps, todo mundo conhece? É o atleta da natação, multicampeão olímpico. Ele fala:
Eu acho que as metas nunca devem ser fáceis, elas devem forçá-lo a trabalhar, mesmo que sejam desconfortáveis no momento. Isso vou até trazer também um pouco para a nossa situação. Eu acho que a situação que todos nós estamos passando não está sendo fácil para ninguém e está gerando realmente muito desconforto. Mas eu penso, gente, que isso também faz muito sentido para mim, que são situações como essas que a gente tem que ter uma capacidade de resiliência, uma capacidade de suportar e saber lidar com essas situações, principalmente todas as situações que são novas, que o corpo, que a nossa mente, que a nossa dinâmica de vida está tentando se adaptar. Porque se fosse muito fácil, gente, ninguém ia valorizar, compreendem? E é importante ter um grau, ter um nível de dificuldade, ou que faz com que o corpo e que nós nos colocamos em esforço, e isso vai fazer muito mais sentido. Isso é um conceito que, desde quando eu li, eu acho que eu peguei essa imagem, acho que desde 2016 ou 2017, eu tento levar para a minha vida. E tento levar também para o meu esporte. Eu sou da luta, né? Uma coisa que eu tentei compreender no jiu-jitsu, que quanto mais situações desconfortáveis, como situações em que eu estou quase sendo finalizado, que eu estou quase... Tá muito difícil para mim, então eu tento me treinar a partir dessas situações, porque os outros o meu corpo já está habituado, os outros eu já sei, os outros eu já faço muita repetição. Então eu tenho que me colocar naquela situação que vai ser sempre ou que gera muito desconforto para mim. E no momento que eu me coloco nessa situação, gente, e uma coisa e uma dica bem importante, eu me conheço, eu sei das minhas potencialidades, ou sei aquilo que eu posso tentar melhorar. Gente, já deu 18h35, agora eu vou deixar um momento para a gente conversar. Depois a gente continua. Fiquem à vontade aí para falar alguma coisa que chamou a atenção. Uma colocação. Diga. Com relação ao estabelecimento de metas, né? Quando você estava falando, eu consegui, assim, talvez fazer uma analogia com uma coisa que é muito comum, inclusive para nós mulheres, a questão do emagrecimento, né? Sim. A gente quer emagrecer, então tem que passar por todo esse processo. Aí, tem como botar o slide lá nas metas? Opa, desculpa. Peraí. É porque eu estava tentando era voltar aqui. Eita, eu fui fechar. Só um minuto. É porque, gente, eu acho melhor... Eu tô usando mais o Hangout. O Hangout eu já sei mexer direitinho, passo a passo. E, professor, o Skype também, você pode falar à vontade. Eu acho que seria melhor a gente utilizar o Skype, não? Bem, gente, por mim, Eu acho que assim aqui tá foi melhor para vocês. Não, é porque E, tá Alice? muito limitado, entendeu? Pela questão do tempo. Aí não eu acho melhor o Hangout. O Hangout e o Skype também, você pode ficar à vontade. Tá, Alice, fala. Eu não estou conseguindo botar de volta. O que você queria falar? Aí a minha pergunta porque assim, quando você fez, aí me veio essa analogia da questão quando a gente tem um regime, né? Sim. E aí, de certa forma, essas metas também, elas se encaixam, né, dentro desse processo quando você está tentando fazer o processo de emagrecimento. A minha pergunta necessariamente, você quando foi explicar o slide, inclusive você começou de baixo para cima. A minha pergunta necessariamente, pode haver realmente flexibilidade nessas metas ou elas precisam seguir esse padrão? Não, Esse padrão de ordem. Não, por que eu comecei de baixo para cima? Vamos colocar o exemplo aí que você falou, o que seria a meta de processo. Essa meta de processo, no caso de emagrecimento, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é readaptar a sua rotina, principalmente a sua rotina alimentar. Porque eu não posso começar no resultado, na outra semana eu vou emagrecer 15 quilos, até lá eu vou emagrecer 15 quilos. Não. Você pode até conseguir, mas não vai ser da forma correta. Entende? Mas essa flexibilidade que eu estou tentando entender que você falou vai variar muito do contexto, muito da situação, muito da tua dinâmica de vida. O que dá certo para mim não vai dar, talvez possa dar certo para você e vice-versa, e vai de cada indivíduo. Mas essa ordem, processo, desempenho, resultado, é importante que tenha essa ordem. Não misture o resultado com o desempenho. É sempre processo, desempenho e resultado. Ok, beleza. Mais alguma pergunta? Eu estava pensando aqui, professor. Estava pensando aqui na hora que acontece o futebol. Nós temos 2 minutos. Traçam as estratégias.
coloca cada um no seu lugar, já sabendo o que vai fazer. Mas se o time começa a não ter aquele desempenho esperado, logo o técnico chama e faz outras observações. E aí muda, né? Muda o ritmo, muda a posição daquela pessoa, coloca outro. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Agora, tem situações, né, Zeni? No contexto do futebol, que ele é bem polêmico, às vezes acontece situação, eu vou fazer uma mudança nem sempre porque eu quero, é porque o líder ou o dono da equipe está mandando, ou algo do tipo, entende? Isso aí é por debaixo, né? Mas é o que acontece muito também. Mas, de uma maneira geral, é para o técnico ter essa autonomia. Normalmente, isso é bem coerente nos clubes normais. Agora, nas seleções, nem sempre isso acontece. Eu digo no nível de Brasil, né? Não sei como funciona nos outros países. Mas é mais ou menos isso que você falou, Zé. Mais alguma coisa, gente? Não. Professor, eu consegui um livro chamado Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. Ele é bem interessante, só que ele é muito grande. Eu tentei até passar para o grupo, só que ele é gigante. É o livro do... Como é que diz? É o do Weinberg Gold. Isso. Eu achei ele bem legal. Achei as explicações dele. Ele é muito bom, Josiele. É um dos livros hoje mais estudados e que quase toda instituição no Brasil que tem a disciplina de psicologia do esporte trabalha com ele. Agora, esse aqui, aquele azulzinho, os dois que eu estou utilizando com vocês, eles são excelentes também e também são brasileiros, né? Tem muito material. Gente, nós vamos encerrar, depois a gente continua na próxima semana. Ativação e ansiedade, estresse, medo, concentração, mentalização, autoconfiança, e aí depois a gente passa para o que é preparação psicológica, e eu vou falar, se der tempo, sobre a resiliência no esporte. Tá bom? O mesmo horário professor? Pode ser o mesmo horário, gente? 18 horas? Por mim, sim. Aí, na quarta-feira agora, é? É na próxima quarta. Ah, tá. Ok. Aí, se vocês quiserem, gente, nós podemos fazer pelo Skype ou Hangout, que aí tem um tempo mais livre. E é a mesma sistemática. Qualquer coisa eu explico para vocês. Tá bom. Certo. Professor, uma pergunta. Diga aí, se dá tempo. Vá. Se as aulas não retornarem ao normal, as provas vão ser assim também, online? Não, mulher. Pode ser, né? Eita, dona Eugenie. Dona Eugenie, se acalme, dona Eugenie. Não, hoje, as orientações que nós estamos seguindo, Eugenie, também é com base no que o CFP, no que as instâncias da educação estão recomendando para as instituições fazerem. Tá bom? Mas prova online, não. É só interação mesmo. Tá bom, viu? Gente, depois eu vou compartilhar esse vídeo, o link lá na plataforma, tá? Eu gostei, achei legal, espero que vocês tenham gostado. Gostei. Sim, foi legal. Qualquer dúvida... Só é ruim a questão do tempo, né? Mas aí a gente escolhe outro local. Pois é, mas ficou o Zoom porque foi o que a grande maioria sugeriu, né? Eu tô vendo que esse 2 minutos tá longo. Eu também tô achando. Eu também tô achando. Na verdade, eu pensei que era até 6h40. É 6h45 que vai encerrar, eu confundi. Então tá certo. Tem aí uns 3 minutos ainda. Tem mais 3 minutos. Mas é isso, gente. Já vamos encerrar por aqui. Tá tudo ótimo. Eu vou anexar também alguns artigos sobre as variáveis psicológicas só para vocês irem lendo, tá bom? Tá bom. O trabalho vai ter um para agora ou não? Não, vou passar só na próxima semana. Ah, tá Graças bom. a Deus. Professor, questão de trabalho, gente. Oi. Esse último é para entregar que dia mesmo? É hoje, é? É o que eu passei semana passada, é hoje. É hoje. Sim. Axé. Tá bom? E outra, as outras atividades que eu vou passar para vocês vai ser mais flexível.
É só para constar mesmo, porque a gente tem que mandar esse relatório para o MEC. Não Tá tem bom? chamada, não. Não, a chamada é a presença de vocês aqui. Mas tem como registrar quem estava na sala? Depois que a gente sai? Pera aí, eu registrei agora. Vamos... A gente tem, qualquer coisa tem o WhatsApp também, quem está participando. Faz a relação aí no WhatsApp, me manda, por favor. Tá bom. Tá. Pois, gente, vamos encerrar e vamos falando no grupo, tá? Um abraço. Tá bom, gente. Boa noite. Gente. Tchau. Se cuidem. Tchau. Fiquem em casa. Fica. Eita, Dani. Tchau. Tchau.